Viva! Bem-vindos a esta espécie de blind date em que eu falo não sei exatamente para quem e numa posição de uma certa maneira ingrata, porque vou produzir discurso sobre um artista cuja atividade está centrada no fazer, na ação. Isso é sempre delicado e particular. E por isso eu gostava de começar por lançar um tapete de base que tem que ver com esclarecer aquilo a que me refiro quando daqui em diante falar sobre dança e que tem que ver com o contexto das artes e, portanto, uma associação a um foco no movimento humano, mas especializado. Muito embora a Lucinda Childs tenha começado o seu percurso por focar esse grande espectro que é o do movimento humano, independentemente do grau de especialização e, portanto, criando uma espécie de moldura. Mas, portanto, de alguma maneira eu vou começar por uma generalidade que espero que não seja uma banalidade, na medida em que estamos a falar de uma artista cujo percurso é marcado por uma confiança muito sólida, muito bem cozida e muito constante relativamente ao que é o potencial expressivo e comunicativo da dança, enquanto um manancial, um campo de ação inesgotável, que não tem fim e que pode ser infinitamente explorado. E isso é muito curioso porque a faz pertencer a um grupo de artistas que, num certo sentido, fazem a mesma coisa a vida toda, sempre com uma noção muito serena de que isso é inesgotável e que é sempre desafiador a todo o momento. E, portanto, isso não está ligado a qualquer tipo de conformismo, pelo contrário, está ligado a um princípio de curiosidade e de experimentação, precisamente por reconhecer uma amplitude e uma riqueza no material, na matéria com que trabalha. Daí que eu me proponha abordar o trabalho desta artista lançando uma série de premissas gerais que atravessam toda a sua carreira, abrindo caminhos, mas sempre tomando conta de uma forma muito ciosa das premissas base que subjazem a este trabalho. E isto tem que ver com aspectos como, por exemplo, a repetição, o valor da repetição e a ausência de preconceito relativamente a esta ideia do repetir. Tanto que a repetição é usada como uma estratégia e como uma ferramenta de trabalho, como um potencial de riqueza, em vez de um lugar de aborrecimento ou de subjugação, seja o que for. Trata-se de uma estratégia que permite aprofundar, que permite um tipo de imersão, que permite testar a resistência, que permite inclusivamente chegar à alteração, a uma alteração do estado de existir, algo que os bailarinos falam muito e que é muito difícil de definir, porque de facto não há o vocabulário próprio quanto a isto, mas que tem que ver com um estado de existência em que simultaneamente se está dentro e fora de si, com uma totalidade única e que apenas o movimento é uma dimensão a que apenas o movimento permite aceder. E isso é uma especificidade muito peculiar que torna esta tarefa um pouco ingrata, porque no fundo eu estou a falar de algo que só pode ser conhecido se experimentado. Até se partilhar o tempo e o espaço em que a Lucinda Childs partilha o seu trabalho connosco, isto é abstrato e só se concretiza nesse momento peculiar, e esse é um dado essencial desta comunhão que no fundo aqui é proposta. Então, no fundo tem que ver com uma confiança,
muito profunda, muito forte, de que é possível percorrer um determinado caminho num mapa sem repetir esse caminho. Ou seja, eu posso fazer o mesmo percurso que nunca vou ter um caminho igual. E isso corresponde a uma força, a uma segurança que às vezes é conotada com conservadorismo, quando na realidade tem um lado de experimentação fortíssimo e muito arraigado, e que é o que permite o relaxar relativamente a esta voracidade de ser original e fazer sempre diferente. Porque no fundo estamos a falar da confiança num caminho que, sendo sempre o mesmo, leva sempre a lugares distintos. E isso podíamos agora falar longamente sobre o que essa proposta filosoficamente é. Ela pode estar muitas vezes desfasada do tempo, desta vertigem da velocidade e da novidade do original, mas está na base deste trabalho, e é daí que advém a força e a constância da proposta que aqui é feita. É uma estratégia, esta da repetição, do arraigadamente defender este processo, está muito ligada à gênese do trabalho da Lucinda Childs, que tem que ver com o grupo da Judson. Esta é uma origem com a qual ela será forçosamente confrontada para sempre, porque de facto estamos a falar de um reduto, de um ponto de convergência de uma série de artistas que num tempo e num espaço particulares, estamos a falar da Nova Iorque dos anos 60, se juntaram não para defender uma ideologia ou uma estética peculiar, mas para lutar por uma atitude que, de alguma maneira, e tendo todos estes artistas seguido cada qual o seu caminho autonomamente e em sentidos diversos, pressupôs a defesa de uma série de premissas comuns e que eu tentarei identificar, digamos, nos próximos minutos, no sentido de alguma maneira enquadrar o trabalho da Lucinda Childs, que só pode ser conhecido no momento em que nos confrontarmos, neste caso, num teatro. Houve outros momentos em que isto aconteceu noutros espaços muito menos convencionais, espaços mais alternativos, mas neste momento é a maneira de chegar, de facto, próximo deste tipo de proposta. É muito curioso confrontar esta espécie de dicotomia com a qual a Lucinda Childs tem sido confrontada ao longo da sua carreira, e que tem que ver com uma certa ideia de simplicidade, de facilidade, ou em casos mais extremos, de facilitismo. Isto advém de uma certeza, de uma clareza numa via, que às vezes pode ser muito, muito enganadora, no sentido de que estamos a falar de uma trajetória de rigor, de foco, que implica uma técnica apuradíssima, uma concentração e uma disciplina muitíssimo rigorosas e peculiares, e que estão no espectro oposto da facilidade e do automático, correspondem a um treino de uma vida, e é isso que faz com que não exista esta preocupação com corresponder a um ranking ou a ideais de virtuosismo ou especulativos, e que vêm de alguma maneira de fora para dentro. Isto associa-se a um outro vetor essencial nestes artistas que se juntaram inicialmente na Judson, e que tem que ver com uma circunstância realmente colaborativa. Aquilo que nós hoje em dia chamaríamos uma colaboração horizontal, no sentido em que artistas de diferentes proveniências em termos de formação, ou seja, temos uma equipa autoral em que a Lucinda Childs
como coreógrafa vinda da dança, colabora com artistas ligados às artes plásticas ou à música, sendo que cada um desenvolve autonomamente o seu trabalho e ele é feito, esse caminho é feito individualmente, mas a partir de uma grande intimidade e de premissas comuns, sendo que no final ele se alimenta mutuamente. Ou seja, estamos a falar de alguém, reparem, a Lucinda Childs, em 76, quando colabora com o Bob Wilson para fazer o Einstein on the Beach, faz uma experiência artística em que pela primeira vez se apresenta num teatro, coisa inédita no seu percurso até essa altura, e quer dizer, no fundo, produz uma ópera, quando até então tinha trabalhado sem qualquer suporte sonoro, sem música, em silêncio. Isto mostra bem como não existe aqui um radicalismo em termos ideológicos. Isto mostra bem como qual a disponibilidade para experimentar dentro de um quadro comum. E são, de facto, vários os exemplos deste tipo de colaboração. De resto, a Lucinda Childs faz uma peça em que Sol Lewitt, pela primeira vez, faz um filme, que de resto foi o único na sua carreira como artista plástico, ou a colaboração que em Available Light teve com Frank Gehry, portanto, artistas de outras práticas, mas em que se reconhece uma plataforma comum e um ponto de partida que é inclusivo e se alimenta sem ser vampiresco, digamos. É, de facto, um jogo que se joga a partir do princípio que o resultado é benéfico para todos os envolvidos. E isto é um sinal de um experimentalismo muito vivo e arriscado, por mais que possa ser apelidado de conservador. A Lucinda Childs foi construindo a sua via a partir destas premissas, muito embora não se tenha fixado nesta questão histórica ou historiográfica, digamos. E isto tem que ver, esta curiosidade, este interesse tem que ver, evidentemente, com, por exemplo, a inclusão, a utilização de novas tecnologias, algo que Cunningham foi também um pioneiro, se não pensemos no Lifeforms, que ele utilizou, não é? De facto, num sentido totalmente inovador. No caso da Lucinda Childs, a peça que está na base deste nosso encontro e que foi revisitada numa altura peculiar, a de uma pandemia que forçou a uma distância física, geográfica, entre os vários intervenientes, o que, quando se fala de dança, é evidentemente um dado incontornável, e que foi encarado por esta autora não como um problema, mas como uma grande oportunidade, e isso acabou por ser incorporado na própria peça. Estamos a falar de uma artista que está na sua 8ª década de vida e que, portanto, encara a circunstância em que está, usando os meios que tem, como uma oportunidade excepcional em lugar de uma limitação, e isso passa a ser parte do próprio trabalho. Portanto, não se trata de traduzir, não se trata de sucumbir a uma limitação, trata-se de usar uma circunstância como potência, precisamente sabendo que há um processo que pode ser repetido, mas vai sempre levar a outros lugares, pontos de chegada manifestamente distintos e, por isso, também mais ricos.